Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o meio-campista argentino que foi visto, né, no Mineirão. E que história é essa de que ele poderia vir parar no Cruzeiro? Eu quero comentar aqui que por que, né, que ele estava no jogo de ontem contra o Internacional. Será que poderia ter alguma conversa nesse sentido? Lembrando que ele já teve, né, na pauta do Cruzeiro em outros momentos. Quero falar também sobre o Peralta, que não tem tido muito espaço, e outro atleta também argentino, que esse sim, né, se fosse para ser especulado, acho que até faria sentido, visto que o Pedro Lourenço tinha muito interesse nele. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Vamos chegar aqui, ó, já nesse início do mês de setembro, em 44 mil inscritos. Falta menos de 120 inscritos aqui no canal. Então, você deixar seu like e se inscrever aqui, com certeza nos ajudou bastante. E eu sempre mando um salve aqui para vocês, tá? Então, um salve aqui, ó, para duas pessoas, né? Para o Aneilton Dias, que comentou no meu último vídeo, e também o Sidney Pereira, que está sempre aqui acompanhando os vídeos, valeu demais. Tem aqui o Thiago Batista também. Se você quer aparecer aqui no próximo, comente aqui embaixo o seu nome e de onde você é, que eu sempre estou mandando um salve aqui para vocês, beleza? Então vamos começar falando aqui sobre o Fabrício Peralta, jogador de 22 anos de idade, que ainda não fez a sua estreia com a camisa do Cruzeiro, né? E até eu fiquei com essa impressão do seguinte: pô, o Cruzeiro contratou ele, parece que é um jogador ruim, né? Porque você só vê as fotos dele treinando, só vê as fotos dele quando foi anunciado e nada mais, né? E aí já tem um tempo que ele foi anunciado pelo Cruzeiro, já tem 2 meses, para você ter uma ideia. Não foi um dos primeiros, mas assim, chegou naquele bolo ali com vários outros jogadores que já tem 6, 7 jogos pelo Cruzeiro e ele ainda nada. Pelo que foi visto, né, ele tinha, logo quando ele foi anunciado, quando fez os exames médicos, ele tinha uma, não sei se era é, falta de alguma, eu acabei esquecendo agora o nome técnico disso, mas força muscular numa das pernas dele. Ele ficou, né, responsável pelo departamento médico do Cruzeiro fazer essa recuperação dele e quem sabe, né, poder jogar com a camisa do Cruzeiro. Lembrando que ele ficou no banco, sim, em 2 jogos. Não sei se ele teria condições de jogar, que foi, né, justamente no empate em 0-0 contra o Internacional e no empate em 2-2 contra o Vitória, que ele foi relacionado. Então, dos últimos 10 dias para cá, ainda mais com jogos no meio da semana da Sul-Americana. Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. Jogador que é aquela coisa, não é um jogador que, nossa, vinha jogando com muita frequência, assim, não. Nesse ano, tudo bem, 20 partidas, 3 assistências. Ano passado ele começa a jogar, só que só no final do ano, 16 jogos, 3 gols marcados, e realmente vivia um baita momento, né, com a equipe do Cerro Porteño. Eu, sinceramente, até achei um valor um pouco alto, tá? 15 milhões de reais. Não acho que ele valeria isso tudo, até porque não vinha de, nossa, 70 partidas no Cerro Porteño. Não era bem assim. Mas eu vejo que ele tem futebol. Não é à toa que foi convocado para a seleção paraguaia, tá? Então, eu acho que ele jogando algumas partidas vai justificar esse seu preço. Eu acho que ele valeria 8, vai, 8, 9 milhões. O São Paulo mesmo contratou, acho que foi o Bobadilha, jogador lá do. Só para vocês verem, né? Eu acho que o Cruzeiro pagou um pouco a mais, mas nada assim de, nossa, que loucura, que valor fora da realidade. Não, acho que talvez uns 8 milhões seria uma cor melhor, próximo disso. Aqui, ó. Esse sim, vinha jogando com bem mais frequência, ó. Ano passado, 48 jogos, 11 gols, e o São Paulo pagou aqui equivalente a ele. Nossa, não tá mostrando aqui agora, oh meu Deus. Tá, vamos ver aqui. Mas é uma situação bem parecida, né? Também os dois, 23 anos, tudo mais, os dois eu por tenho. Vamos ver, comparado São Paulo. Quero pegar esse número aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, né, em relação a valores e tal. 4 temporadas. Vai estar difícil, hein, achar informações. Enfim, mas eu lembro que foi um valor próximo disso. Quero saber o que mais importa aqui é a sua opinião, né? Se compensa esse valor, se você está curioso para ver, que sinceramente eu tô. Aqui, ó, 3 milhões, tá vendo? Foi o mesmo preço. Um jogador que o Cruzeiro pagou a mesma coisa. Jogador que tinha 16 jogos, 20 jogos, 36 só como profissional. E, por exemplo, o Bobadilha aqui, sempre com muito potencial também, convocado, 48 jogos, 11 gols, né? Uma diferença absurda. E os dois são volantes, tá? Óbvio, o Bobadilha é mais avançado, é mais o Matheus Henrique. Peralta é mais o Lucas Romero, tem essas diferenças também, mas, de qualquer forma, boa contratação. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Esportiva, patrocinador aqui do canal, que eu quero falar aqui das cotações para o próximo jogo do Cruzeiro, que é contra o Atlético Goianiense. Até fiz algumas apostas que foi justamente isso. Para o Cruzeiro empatar ou vencer o Internacional, não estava tão confiante assim que o Cruzeiro iria vencer, e aí venceu o Atlético Goianiense. Então tem aqui algumas apostas ainda em aberto. Vamos colocar aqui então R$ 5. Se o Cruzeiro vencer, voltaria 7,90. Se apostar aqui, por exemplo, 60, por exemplo, para o Cruzeiro vencer, voltando 94, só você finalizar a sua aposta. Para você começar a apostar bem simples, ó, tá aqui as cotações. Tem outras partidas também que vão ocorrer nesse meio de semana. Os próximos compromissos em breve também do Cruzeiro na competição internacional que vai ter, né, em relação
a Taça Sul-Americana, tá toda aqui embaixo, ó, Liga Europa, pode apostar no futebol inglês, que já começou ó, as primeiras rodadas, tem também ó, a Premier League, primeira divisão do futebol inglês, segunda, terceira, quarta divisão, é inacreditável as opções que tem aqui na Esportiva VIP, sempre com as melhores cotações, tá aqui os jogos também do futebol italiano, a partir de R$ 1 você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, eu quero deixar essa matéria aqui, ó, valeu demais é o Mike Costa, lá do Portal Trivela, faz um excelente trabalho, porque o jogador de rival, né, foi visto em partida do Cruzeiro no Mineirão. Então, o Benítez foi visto, né, não sei se eu vou achar aqui uma foto dele agora, mas enfim, foi visto ali nos camarotes do Cruzeiro, até porque o Lucas Romero não estava em campo, tá? Então, estava ali ele, tinha também acho que o William, que estava ali nos camarotes, e aí muita gente ficou se perguntando, será que tem alguma conversa ou algo nesse sentido? A informação que temos é de que o Benítez é amigo pessoal do Lucas Romero do Cruzeiro, né? Então, a amizade que ele mantém há muito tempo, no caso, eles jogaram no Independente da Argentina entre 2019 e 2020. Então, está no América, né? Tem sofrido mais uma vez com lesões na temporada. Acredito eu que se fosse um rival assim mais direto, igual o Atlético Mineiro e tudo mais, era bem difícil, né? Ter esse encontro assim ao vivo, vamos colocar à luz do dia, porque ia pegar ruim. Ainda mais assistindo, né? O jogo do Cruzeiro. Se fosse só, por exemplo, na casa ou no outro, aí normal, né? Todo mundo sabe que os jogadores têm uma amizade entre si. Lembrando, o Benítez já foi sim especulado no Cruzeiro na temporada. O Martin Benítez, que nessa atual temporada até vinha de um bom desempenho, né? Igual eu deixei aqui para vocês. 16 jogos, um gol e uma assistência. O forte dele não é muitos gols assim, tudo mais, mas vinha de uma boa participação de assistências na Série B. O último jogo dele foi em junho, então ele está lesionado aí pelo América e dificilmente deve retornar para a atual edição da Série B, né? Até tinha conversa de que ele poderia deixar o clube nessa temporada, não foi o que aconteceu, e aí então está recuperando de lesão. No Independente, lá com o Lucas Romero, foi um dos melhores momentos dele, né? Antes dele chegar, 2017 e 2018, ele jogou junto em 2019 e 2020, até ele ir para o Vasco da Gama, junto com o Lucas Romero, né? Ficaram lá no Independente, e aí ele se transferiu para o Vasco. Teve boa participação no Vasco, no São Paulo ok, nada demais, e aí no Grêmio também foi mal, até ir para o América Mineiro, onde se encontrou. Pra você ter uma ideia, o melhor ano dele foi na temporada passada, 9 gols e 11 assistências, muitas assistências também para o Mastriani e tudo mais, então contribuiu bastante o desempenho dele aqui no total. Não é à toa que já tem, por exemplo, com a camisa do América, 11 gols e 20 assistências. É um bom desempenho. Tá aqui o desempenho dele na Série B, jogando como meia centralizado. Nem acho ele um jogador ruim não, viu? Acho que tecnicamente mesmo, no elenco do Cruzeiro, ele seria um bom reserva para o Matheus Pereira. A questão já tem 30 anos, está avaliado em 10 milhões de reais, não é barato. Não acho que o América vai ter o maior interesse do mundo em negociar um jogador com o Cruzeiro, até por serem rivais, apesar de que o Pedro Lourenço e o dono do América têm uma boa relação. Então eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Seria uma boa alternativa para o time do Cruzeiro? Não seria? Deixa aqui a sua opinião que eu tô curioso para saber. Fiquei curioso também para ver que era nessa história, até porque eu vi do nada ele lá na transmissão, achei bem curioso, mas é porque eles são amigos, né? O Lucas Romero e o Benítez. E outro nome aqui para terminar com vocês é o Emmanuel Martinez, que se o Cruzeiro quiser, ainda pode contratá-lo, até porque ele ainda não fez 7 jogos no Brasileirão com Fortaleza. Esse que se fosse visto no Mineirão, aí quem sabe não poderia ser uma contratação mesmo, né? Ele pode jogar de meio ofensivo? Pode. Porém, aqui no Brasil, até no América no passado, como já tinha o Benítez, ele jogou como segundo volante. Então, todo mundo vê ele como volante. Mas, se for para entrar de meia, por exemplo, ele poderia tranquilamente fazer esse papel, como foi no Barcelona. Antes dele ir pro América, ele marcava em média 8 gols, né, por temporada, 8, 6 assistências e tudo mais. E aí no América ele jogou como segundo volante e foi quando ele se reencontrou, né? Eu acho que inclusive um meio de campo com Matheus Henrique, Ronaldo Martins mais na frente, Lucas Romero ou o Wallace para ter um pouco mais de contenção, seria um meio de campo bem criativo, bem interessante. Deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, mas esse aqui eu acho mais complicado. Não acho que o Cruzeiro tem necessidade de volante, acho que é melhor contratar um meia mais de origem, né? Um meia de criação. Foi comprado aí pelo Fortaleza por quase 8 milhões de reais. Vou deixar o link para vocês também da Esportiva aqui embaixo para esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Atlético Goianiense, tá aqui para vocês. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera!